Bom dia, turma! E aí, tudo bem com vocês? Agora teremos mais uma aula de redação e o nosso tema é como é a personagem. Quando a gente lê alguma história, a gente sempre acompanha a personagem, porque é em torno dela que todos os fatos da história acontecem. Por isso, o narrador, aquele que narra a história, que conta a história ao leitor, ele se preocupa em falar da personagem, mostrando, sobretudo, as suas características e suas ações dentro da história. Vamos agora compreender um pouco sobre como é uma personagem. No texto que vocês estarão lendo, que tem o título Mãe com Medo de Lagartixa, vocês irão perceber como o narrador fala sobre a personagem, ou seja, suas características e também sobre as ações que a personagem pratica na história, as ações frequentes, o que ela faz na história. Então, leiam com atenção e descubram como é a personagem, a sua descrição pelo narrador. Após a leitura do texto e a compreensão, vocês estarão fazendo a interpretação. Assim, em seguida, a preparação da criação do texto de vocês. Vocês irão desenhar, uma pessoa que você vai descrever. Pode ser desenhar ou colar uma fotografia. Em seguida, anotar as principais características e ações frequentes da pessoa que você irá escolher. O nosso próximo tema da aula de redação é como é o lugar. Sabemos, que em uma história ele tem um personagem e os fatos dessa história acontecem em torno desse personagem, como também o lugar. Então, qualquer história acontece sempre em algum lugar. Por esse motivo, ao contar uma história, o narrador ele mostra para o leitor não somente como é o personagem, mas também como é o lugar em que ele vive ou que ele está. Vamos ver, a partir deste tema, um pouco mais como podemos perceber o lugar onde acontece a história. Com a leitura do texto, Severino Faz Chover, iremos perceber onde o narrador apresenta características do local ou lugar onde acontece essa história. Então, leiam com atenção e observem as características do lugar que acontece a história Severino Faz Chover. Para a criação de texto de vocês estarão pensando em um lugar e vão escrever uma história que acontece nesse lugar. Pode ser um dos lugares abaixo citados. Um mundo só de crianças, uma floresta encantada, uma casa abandonada, uma rua deserta. De acordo com a imaginação de vocês. Então, escolha o lugar e anote. Em seguida, marque a impressão desse lugar, que é o que você pretende passar para o leitor. Ou seja, as características onde esse personagem vai viver. Do local onde o personagem vive a história. Em seguida, façam a produção de vocês, que será desenhar a personagem e o lugar em que ela vive, anotando também as características da personagem e do lugar. Ao final da produção, da escrita da sua história, você estará contando como é o personagem e também onde ele vive. O leitor deve imaginar o personagem e o lugar que você descreveu através das características. Aqui está a nossa produção de hoje da nossa aula de redação. Beijos em todos e até nosso próximo encontro.